Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Estou tão feliz de, junto com você, fazermos parte do Clube de Leitura do Livro de Mórmon e estarmos firmes, constantes na leitura deste livro tão sagrado. Hoje nós completamos 48 dias seguidos de leitura. Daqui um pouquinho já vamos chegar a 50. Olha que feito, parabéns! Vamos começar com um ensinamento do presidente Ezra Taft Benson que diz, abre aspas, precisamos ter nosso próprio testemunho do livro de Mórmon por meio do Espírito Santo. Nosso testemunho, aliado ao livro de Mórmon, deve ser compartilhado com outras pessoas, para que elas também possam saber de sua veracidade por meio do Espírito Santo. Fim da citação. Olha que ensinamento extraordinário. Eu e você, nós precisamos ter um testemunho deste livro, do livro de Mórmon, que é a palavra de Deus. Nós precisamos ter um testemunho através do Espírito Santo. O Espírito Santo que testifica. Eu e você estamos lendo aqui, mas o Espírito Santo que vem e dá testemunho da veracidade. E também precisamos ensinar, prestar nosso testemunho às outras pessoas e compartilhar o livro de Mórmon. É interessante que às vezes nós quando fala prestar nosso testemunho, às vezes imaginamos assim, eu presto meu testemunho de que Mas é só falar assim, eu sinto tão feliz, eu sinto que Jesus Cristo me ama. Isso é um testemunho maravilhoso. E pode tocar o coração de alguém, percebe? Um exemplo de um testemunho forte e poderoso do livro de Mórmon. Eu sinto tanta paz quando eu leio o livro de Mórmon. Para a minha ansiedade, eu sinto mais confiante. Olha que testemunho maravilhoso ser compartilhado. Não há necessidade de dizer, eu presto meu testemunho. As pessoas vão achar até que a gente é meio chatinho se falar assim, né? Em algumas ocasiões nós vamos falar, mas na maioria das vezes o nosso testemunho é somente expressar os nossos sentimentos, tá bom? Muito bem, vamos em frente, vamos à nossa leitura de hoje. Segundo Nefe, capítulo 25. Nefe deleita-se na clareza. As profecias de Isaías serão entendidas nos últimos dias. Os judeus retornarão de Babilônia. Crucificarão o Messias e serão dispersos e afligidos. Eles serão resgatados quando acreditarem no Messias. Ele primeiramente virá 600 anos após Leí haver saído de Jerusalém. Os nefitas guardam a lei de Moisés e creem em Cristo, que é o Santo de Israel, aproximadamente 559 a 545 a.C. Agora eu, Nefe, digo algo sobre as palavras que escrevi, que foram proferidas pela boca de Isaías. Pois eis que Isaías disse muitas coisas que, para muitos de meu povo, eram de difícil compreensão, porque não conhecem o modo de profetizar dos judeus. Porque eu, Nefe, não lhes ensinei muitas coisas sobre os costumes dos judeus, porque suas obras eram obras de trevas e seus feitos eram abominações. Portanto, escrevo a meu povo, a todos os que no futuro receberem estas coisas que escrevo, para que conheçam os juízos de Deus, que eles caem sobre todas as nações, segundo a palavra que ele proferiu. Portanto, ouvi, ó povo meu, que sois da casa de Israel, e escutai minhas palavras, pois ainda que as palavras de Isaías não vos sejam claras, são, não obstante, claras a todos os que estão cheios do espírito de profecia. Faço-vos, porém, uma profecia segundo o espírito que está em mim. Portanto, profetizarei de acordo com a clareza que está em mim, desde o tempo em que deixei Jerusalém com meu Pai. Porque eis que minha alma se deleita em esclarecer a meu povo para que aprenda. Sim, minha alma
deleita-se nas palavras de Isaías, porque vim de Jerusalém e meus olhos viram as coisas dos judeus e sei que os judeus compreendem as coisas dos profetas. E quando ensinadas a maneira das coisas dos judeus, não há outro povo que compreenda as coisas que foram ditas aos judeus como eles entendem. Mas eis que eu, Nefe, não ensinei meus filhos a maneira dos judeus, mas eis que eu próprio residi em Jerusalém. Conheço, portanto, as regiões circunvizinhas e fiz menção a meus filhos dos juízos de Deus que se deram entre os judeus, de acordo com tudo o que disse Isaías, e eu não os escrevo. Mas eis que continuo com minha própria profecia, de acordo com a minha clareza, na qual sei que nenhum homem pode errar. Não obstante, nos dias em que se cumprirem as profecias de Isaías, quando elas se realizarem, os homens certamente saberão. Elas são, portanto, de valor para os filhos dos homens, e aos que supõem que elas não o sejam, falarei particularmente e limitarei as palavras a meu povo, pois sei que lhes serão de grande valor nos últimos dias, porque naquele dia as entenderão. Portanto, as escrevi para seu bem. E do mesmo modo que uma geração foi destruída entre os judeus por causa de iniquidade, foram eles destruídos de geração em geração, de acordo com suas iniquidades. E nunca qualquer deles foi destruído, sem que isso lhes fosse predito pelos profetas do Senhor. Portanto, foram avisados da destruição que cairia sobre eles, imediatamente depois de meu pai deixar Jerusalém. Não obstante, endureceram o coração, de acordo com a minha profecia. Irmãos e irmãs, deixa eu só salientar aqui, a palavra endureceram o coração. Quando endurecemos nosso coração, o Espírito Santo não testifica mais, ele não tem poder de testificar. Lembra, nosso Pai Celestial, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a presidência dos céus. E se tem algo que eles respeitam é o nosso arbítrio, a nossa condição de escolher, de fazer escolhas. E quando nós escolhemos não dar ouvidos à palavra do Senhor, endurecer o coração, por mais que nosso Pai Celestial e Jesus Cristo nos amem, eles permitem que nós possamos exercer nossas próprias escolhas. Lembra de 2 Nefe 2:26, que temos o poder de agir para exercer, nós viemos para agir e não para receber ação. Então, houve guerra nos céus, Lúcifer foi expulso, porque Lúcifer não queria que o homem, a humanidade, tivesse o poder de escolha. Mas o poder de escolha nos foi dado por nosso Pai Celestial que nos ama. E viemos a esta terra para exercer esse poder de escolha, aprender com nossos erros e acertos, aprender a abrandar nosso coração e nos submeter à vontade de nosso Pai Celestial Jesus Cristo. Aprender a submeter nosso coração à vontade do Senhor e escolher nosso Pai Celestial Jesus Cristo como nossos pais. Essa é a nossa escolha. Mas se tivermos o coração endurecido, não poderemos receber a companhia do Espírito Santo e seremos afastados para sempre. Ó irmãos e irmãs, espero de todo o meu coração que estas leituras do livro de Mórmon possam abrandar nosso coração, acalmar nossa alma aflita, e que possamos então voltar nossa mente e coração para o nosso Pai Celestial Jesus Cristo e viver uma vida feliz e alegre nesta terra, porque nascemos aqui para ser felizes, tá bom? Vamos continuar, vou repetir o 10. Portanto, foram avisados da destruição que cairia sobre eles, imediatamente depois de meu pai deixar Jerusalém. Não obstante, endureceram o coração e, de acordo com a minha profecia, foram destruídos, salvo aqueles levados cativos para a Babilônia. E agora, isto digo eu, por causa do Espírito que está em mim, e não obstante terem sido eles levados, retornarão e ocuparão a terra de Jerusalém
e serão, portanto, restituídos à terra de sua herança. Mas eis que terão guerras e rumores de guerras, e quando chegar o dia em que o unigênito do Pai, sim, o Pai dos céus e da terra, manifestar-se a eles na carne, eis que o rejeitarão por causa de suas iniquidades e da dureza de seu coração e da dureza de sua cerviz. Então o povo de Israel rejeitaria o Salvador Jesus Cristo por causa da dureza de coração. Ó, queridas irmãs, queridos irmãos, vivemos a mesma coisa hoje. A mesma escolha, que possamos escolher abrandar nosso coração e seguir o Salvador. Versículo 13. Eis que eles o crucificarão, e depois de permanecer numa sepultura pelo espaço de 3 dias, levantar-se-á dentre os mortos, com poder de cura em suas asas. Com poder de cura em suas asas, como falou Isaías. O Salvador tem o poder, irmãs e irmãs, de dar a ressurreição a todos nós. Ele tem o poder de nos proporcionar vida eterna, se nós o desejarmos, se nós vivermos o Evangelho, se fizermos convênios com eles. Ah, querida irmã, querido irmão, vivemos a mesma escolha do povo de Israel antigo, que possamos fazer escolhas mais sábias, que possamos escolher nosso Pai Celestial e Jesus Cristo como nossos pais, que possamos escolher ser filhos de Deus. E eu desejo de todo o meu coração a todos vocês. Vamos ler o versículo 13. Eis que eles o crucificarão, e depois de permanecer numa sepultura pelo espaço de 3 dias, levantar-se-á dentre os mortos com poder de cura em suas asas. A morte será vencida, irmãos. Não é extraordinário? Vamos por 14 agora. E eis que acontecerá que depois de haver o Messias ressuscitado dos mortos e haver se manifestado a seu povo, a todos os que acreditarem em seu nome, eis que Jerusalém será destruída novamente. Pois ai dos que lutarem contra Deus e o povo de sua igreja. Portanto, os judeus serão dispersos por todas as nações, sim, e também Babilônia será destruída. Portanto, outras nações dispersarão os judeus. E depois de haverem sido dispersos e de o Senhor Deus os ter castigado pela mão de outros povos pelo espaço de muitas gerações, sim, de geração em geração, até serem persuadidos a acreditar em Cristo, o Filho de Deus, e na expiação que é infinita para toda a humanidade. E quando chegar o dia em que eles acreditarem em Cristo, adorarem o Pai em seu nome, com o coração puro e mãos limpas, e não mais esperarem por outro Messias, então virá o dia em que será essencial que eles acreditem nessas coisas. E o Senhor estenderá a mão pela segunda vez, a fim de resgatar seu povo de seu estado decaído e de perdição. Portanto, fará uma obra maravilhosa e um assombro no meio dos filhos dos homens. Queridas irmãs, queridos irmãos, nós, eu e você, todos nós, estamos vivenciando esta obra maravilhosa, esta obra de um assombro. De alguma forma, o Evangelho chegou em nossas vidas, por um amigo, por um desconhecido, ou veio de nossos pais, avós, bisavós. O fato é que nós estamos vivenciando esta obra maravilhosa, fazemos parte de tudo isso, que possamos continuar com alegria, firmes, constantes. Versículo 18. Portanto, ele irá revelar-lhes suas palavras, pelas quais serão julgados no último dia, porque eles serão dadas com o propósito de convencê-los da verdade, do verdadeiro Messias que foi rejeitado por eles, e para convencê-los de que não precisam mais esperar que venha um Messias,
porque outro não virá, a menos que seja um falso Messias que engane o povo. Porque só há um Messias mencionado pelos profetas, e esse Messias é aquele que será rejeitado pelos judeus. Pois, de acordo com as palavras dos profetas, o Messias virá 600 anos depois da época em que meu pai deixou Jerusalém. E de acordo com as palavras dos profetas e também com a palavra do anjo de Deus, e seu nome será Jesus Cristo, o Filho de Deus. E agora, meus irmãos, falei com clareza de modo que não podereis errar. E como vive o Senhor Deus, que tirou Israel da terra do Egito e deu a Moisés poder para curar as nações depois de haverem sido mordidas por serpentes venenosas, se olhassem para uma serpente que ele levantou diante delas, e também lhe deu poder para golpear a rocha, a fim de que jorrasse água. Sim, eis que vos digo que, assim como estas coisas são verdadeiras, e como o Senhor Deus vive, não há outro nome dado debaixo do céu, mediante o qual o homem possa ser salvo, a não ser o desse Jesus Cristo de que falei. Portanto, por causa disto, prometeu-me o Senhor Deus que estas coisas que lhe escrevo serão guardadas e preservadas e passadas a meus descendentes, de geração em geração, para que seja cumprido a promessa feita a José, de que seus descendentes jamais pereceriam enquanto a terra durasse. Portanto, estas coisas passarão de geração em geração enquanto durar a terra, e isso de acordo com a vontade e prazer de Deus. E as nações que as tiverem em seu poder serão julgadas por elas, segundo as palavras que estão escritas. Pois trabalhamos diligentemente para escrever, a fim de persuadir nossos filhos e também nossos irmãos a acreditarem em Cristo e a reconciliarem-se com Ele, pois sabemos que é pela graça que somos salvos depois de tudo o que pudermos fazer. E não obstante acreditarmos em Cristo, guardamos a lei de Moisés e aguardamos firmemente em Cristo, até que a lei seja cumprida. Pois com esta finalidade a lei foi dada. Portanto, a lei tornou-se morta para nós e somos vivificados em Cristo por causa de nossa fé. Contudo, guardamos a lei por causa dos mandamentos. E falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias, para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Portanto, falamos sobre a lei para que nossos filhos saibam que a lei é morta, e sabendo que ela é morta, esperem por aquela vida que está em Cristo e saibam para que fim foi dada a lei, e para que, depois de ser cumprida a lei em Cristo, não endureçam o coração contra ele quando a lei tiver de ser abolida. E agora, meu povo, eis que sois um povo de dura cerviz. Por isso falei-vos claramente, para que não vos equivoqueis, e as palavras que falei servirão de testemunho contra vós, porque são suficientes para ensinar qualquer homem o caminho reto. Porque o caminho reto é acreditar em Cristo e não o negar, porque negando-o, negais também os profetas e a lei. E agora, eis que vos digo que o caminho reto é acreditar em Cristo e não o negar. E Cristo é o Santo de Israel. Deveis, portanto, inclinar-vos diante dele e adorá-lo com todo o vosso poder, mente e força, e com toda a vossa alma. E se assim o fizerdes, de modo algum sereis rejeitados. E enquanto for necessário, deveis cumprir os ritos e ordenanças de Deus, até que a lei que foi dada a Moisés seja cumprida. Fim da leitura. Que alegria, queridas irmãs, queridos irmãos. Eu amo o livro de Mórmon, mas esta parte aqui de 2 Néfio 25 é uma das partes
que são minhas preferidas do livro de Mórmon, embora eu ame todo o livro. Mas eu amo tanto esta parte, porque fala com tanta clareza que a salvação é através de Jesus Cristo. Que possamos voltar nosso coração para o Salvador Jesus Cristo. Eu convido aqui a todos os meus filhos, meus netos, a darem ouvidos à voz de Cristo, a voltarem seus corações para Cristo. Porque Ele é a fonte de salvação, eu sei disso. Meu testemunho pessoal, eu posso sentir a expiação na minha vida, e este é o meu maior testemunho de que Jesus Cristo vive. E eu compartilho isso com todos vocês e convido a todos, eu e vocês, a todos nós, a voltar nossos corações para o Salvador Jesus Cristo e vivermos em paz e alegria nesta terra. Que possamos ser os mansos, os pacificadores e herdar a vida eterna um dia. Irmãos e irmãs, muito, muito obrigado por fazer parte do Clube de Leitura, obrigado por estarmos juntos. Continua firme, continua constante. Tchau, até amanhã. Cuide-se bem.